Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar sobre teorias que vão mudar totalmente a sua visão sobre os nossos desenhos favoritos, aqueles que a gente assistia quando era criança, que passava na TV Globinho, no Bom Dia e Companhia, na Rede TV, se você tinha. E para me ajudar, eu trouxe aqui uma amiguinha nova que entende bastante de desenhos e vai ajudar a gente. Patrícia, se apresente, por favor. Oi, gente, meu nome é Patrícia. Eu sou bióloga, mas, eu amo desenhos e vivo assistindo, então eu vou tentar dar um pouquinho da minha opinião sobre eles. É isso aí. Para fazer a lista, a gente levou em consideração algumas coisas, a gente levou em consideração, né, a importância do desenho, se a teoria que falavam sobre ele fazia muito sentido ou não. Ó, eu não quero nenhum comentário do tipo, você estragou minha infância, porque é só homem chato que fala isso, com mais de 30 anos de idade. Vocês não são mais criança, então não quero esse tipo de comentário. Aceite, né? Exatamente. Então vamos lá começar. Em 10º lugar, uma teoria do Bob Esponja. Se você nunca assistiu o Bob Esponja, você provavelmente não está no mesmo planeta que o resto da população mundial. É um desenho sobre, né, um grupo de animais marinhos que mora no fundo do mar e tem uma esponja que mora dentro de um abacaxi, né, e etc. Bob Esponja já está aí no ar desde 1999, tem quase 300 episódios, é muita coisa. Uma coisa legal do Bob Esponja é que ele tem muitas referências. E se você vai catando as referências, você vai percebendo algumas coisas. Por exemplo, esses dias eu vi no Facebook, eu até já sabia dessa, mas essa é apenas uma das referências. Que o Siri Cascudo, né, o restaurante lá do Seu Siri Queijo, ele é no formato de uma armadilha de Siri, né? Pesado. É bem pesado. A maior referência de tudo isso, que deu origem a essa teoria do desenho, é assim, como que uma esponja, uma estrela do mar, um peixe, uma lula, um siri, eles falam e acendem tochas embaixo d'água? Então, a teoria diz que é porque esses bichos eles foram vítimas de uma mutação radioativa causada por testes de bombas nucleares. Mas por que, né, que se chegou nessa teoria? Para quem não sabe, o nome de onde eles moram é Fenda do Biquíni. E essa tal dessa Fenda do Biquíni seria uma referência direta ao atol de Biquíni, que era o local onde os Estados Unidos detonaram 23 bombas atômicas em 1946. E outra coisa bem interessante, né, que endossa muito essa teoria, são as cenas de explosões, né? Tem várias cenas de explosões embaixo d'água e, se você for reparar, gente, todas as explosões do desenho, elas acontecem em formato de cogumelo, igual realmente a explosão de uma bomba atômica, né, onde se forma um feixe assim, e vem aquele raio. Eu não faço a menor ideia de se isso tem um nome específico, tá, gente? Porque eu não sou físico, mas eu imagino que seja isso. Então é uma teoria bem famosa, inclusive eu já até vi reportagens que meio que confirmaram e depois os criadores falaram que não era bem assim, mas eles quiseram deixar meio que no meio termo ali para as pessoas não terem certeza. Mas eu acho assim que essa, sinceramente, eu acho que tá bem na cara que tem alguma coisa disso. O que você acha? Eu acho que faz muito sentido, assim, imaginar que alguém usou a história desse atol de biquíni como inspiração para um desenho. Porque eu dei uma olhada, assim, na história das explosões e me deu a impressão de que é um fato bem conhecido nos Estados Unidos. E, atol do biquíni, fenda do biquíni. E também eu pesquisei um pouco sobre, eu fiquei curiosa, assim, quis me aprofundar e vi que nessa ilha tinha radiação suficiente nos alimentos para matar uma pessoa. Então, por que essa radiação não é suficiente para gerar vida e uma esponja de cozinha, né? Exatamente. Então, acho que faz muito sentido. E acho interessante deixarem no meio termo, assim, né? Porque se confirmarem, às vezes essas coisas perdem a graça. Eu acho que chama mais atenção para as pessoas explorarem o desenho quando tem umas teorias assim. Eu também acho. Inclusive, esse é um dos pontos principais que a gente vai falar, né? Nenhuma das teorias, elas foram confirmadas, muita especulação, muita gente muito criativa, vocês vão ver em algumas teorias que a gente vai falar, mas eu realmente concordo que se for muito explicado, né, eu acho que perde a graça mesmo. A não ser que seja uma coisa super polêmica e deles queiram
confirmar, né? Sei lá, mas é legal ficar no mistério. Sim, exatamente, né? E Bob Esponja é uma loucura, né? Porque os caras cozinham embaixo d'água, eles têm uma praia submersa. Apesar que o negócio da praia submersa, esses dias não, faz um tempo eu vi que existem tipo rios embaixo d'água, assim, que é que a densidade das águas fica diferente, daí forma como se fosse um rio mesmo embaixo d'água. Não sei se você já viu alguma coisa assim. Eu acho que eu vi umas cavernas, né, alguma coisa assim, que fazem um oco, né, e tem ar, então acho que pode acontecer mesmo. Agora, os animais falando, realmente. Assim, a inspiração é um pouco bizarra, né, se inspirar em explosões atômicas para criar um desenho um tanto surrealista, assim. Ah, e uma coisa engraçada de Bob Esponja é que, tipo, eu vou ser bem sincero, eu não acho que ele seja um desenho pra criança, porque você pega cada referência marota, sabe? Sim, quantos desenhos que não tem isso, né? Depois você assiste e fica, mano do céu. Eu assistia isso quando era criança, não tinha ideia. Sim, mas eu acho que Bob Esponja, assim, ele passa um pouco do limite. Em nono lugar, nós vamos falar dos Smurfs. Os Smurfs, eles foram uma HQ criado pelo artista belga, o Pierre Culliford, eu acho que se fala assim, lá em 1958. No original, eles se chamavam Les Sturchovsas. Não faço ideia do que fala, gente. Isso é mais curiosidade, mas a primeira edição se chamava A Flauta com 6 Buracos. E eles foram adaptados para uma série de desenhos e filmes. Teve até uns filmes mais novos, dos Smurfs e tudo mais. Mas aqui nós vamos falar da teoria que retrata sobre o desenho principal, que foi ao ar entre 1981 e 1990. Então, para você que não conhece os Smurfs, esse desenho ele contava a história de uma vila onde moravam os Smurfs, que eram pequenas criaturas azuis que viviam, né, altas aventuras lá na sua vila. Mas nessa vila, o engraçado disso tudo é porque, assim, pessoas vivendo em vilas e vivendo altas aventuras, né, já... O que isso tem de mais? Afinal, Naruto está aí, né? Mas aí nós temos algumas coisas. Por exemplo, nessa vila, os habitantes eles produzem e vendem suas produções para outras vilas? Não. Eles têm dinheiro próprio? Também não. Eles têm religião própria? Também não. E foi a falta desses elementos que fizeram nascer uma teoria aí que ganhou, assim, bastante popularidade. Que seria que os Smurfs representariam uma vila comunista. Ai, ótima teoria. É ótima, para esse momento que a gente vive no Brasil, é ótima. O primeiro ponto que chama atenção, né, é a ausência da propriedade privada e também da divisão de classes, né? Porque toda vila trabalha unida apenas para suprir as necessidades dos próprios habitantes. Então eles, como eu falei, não tem comércio externo nem nada disso. Tudo que é produzido ali, como é que é aquela frase famosa, né? Tudo... Esqueci. Tudo que produz é alguma coisa assim. Tudo que o proletariado produz, a ele pertence. E é basicamente isso que acontece nos Smurfs. Também não existe o dinheiro nessa vila deles. E uma coisa interessante é que nas HQs, no desenho isso não apareceu, mas nas HQs existiu um Smurf das finanças, que ele foi introduzido ali em uma edição. Ele tentou criar um sistema monetário, só que acabou gerando só pobreza entre eles, né? Porque alguns ficaram muito ricos e alguns ficaram muito pobres. Então eles desistem desse sistema, né? Eles abolem o capital. E esse personagem nunca mais apareceu. Só melhora. Só melhora a teoria. Outro ponto é a igualdade, porque absolutamente todos são tratados da mesma forma. A força deles vem do trabalho e cada um ocupa uma função para produzir o que eles precisam. Só um Smurf se diferencia do resto, que é o Papai Smurf. Ele tem barba comprida e usa a cor vermelha. Que ele lembra quem? O Lula? Não. Ele lembra o grande teórico por trás das ideias socialistas e comunistas, que é o Karl Marx, né, o pensador. E entre as funções presentes na vila, também não existe nenhuma liderança religiosa, então eles não fazem nenhum tipo de culto, nem tem qualquer tipo de divindade. E para quem não sabe, né, uma das características do comunismo é a abolição da religião, né? Segundo Karl Marx, isso seria para que chegasse, né, no bem viver ali de todos, isso seria uma necessidade. Até existe um episódio de Natal, só que ele não tem nenhuma referência ao cristianismo, né? Eles simplesmente estão comemorando algo ali que eles
parecem não entender, né, a história do nascimento de Jesus, nem nada disso. O vilão do desenho é o Gargamel. Ele seria uma representação do capitalismo. Por quê? Porque em todos os episódios, o objetivo dele é capturar os Smurfs e usar eles para uma poção que cria ouro, né, mostrando assim a ganância capitalista. Outra coisa, segundo Karl Marx, a opressão feminina seria resultado direto do capitalismo. E entre os Smurfs só existe uma fêmea, que é a Smurfette. E ela foi criada pelo Gargamel, né, ela não existia ali na vila, e foi colocada ali para destruir a vila, mas ela foi transformada em boazinha ali por meio de mágicas do papai Smurf, e então ela teria se libertado dessa opressão feminina que ela tinha. É uma teoria muito louca, né? Sim, assim, eu fico pensando quem é que vai pensar nesses detalhes na produção de um desenho para criança, né? A religião que os personagens vão ter. Claro que tem desenhos que são religiosos e tal, mas assim, no geral, né, normalmente não tem religião, então, ou moeda, ou pensar no capitalismo, assim, então, no começo parece uma teoria um pouco absurda, mas aí quando começa a surgir essas coisas do Smurf das finanças, realmente a teoria começa a fazer sentido, assim, fica mais suspeita, então... Mas eu ainda acho absurdo, um pouquinho absurda. Bem coisa daquelas tias que sempre na infância, quando a gente assistia um determinado desenho, escutava uma determinada música, surgia aquela tia que falava para os seus pais, ai, porque essa música é do demônio. Porém, né, fica mais político, né? Ai, é comunista, petista, doutrinador. Exatamente. Esse foi um desenho que, assim, você nasceu em 94 também, né? Sim. Não é muito da nossa geração, né? Eu nunca assisti ele, eu não assisti nem os filmes, mas eu conheço os personagens porque vinha no Kinder Ovo, assim, eu lembro que teve uma fase que vinha quebra-cabeça e teve uma fase bem febre disso, então eu conheço os personagens, mas eu nunca assisti o desenho, nem nada. Eu também nunca assisti, cheguei a assistir os filmes, eu lembro, mas nada mais do que isso. Eu vou falar uma coisa diferenciada. Eu já acho que essa teoria faz muito sentido. Eu realmente não consigo imaginar que tudo isso foi feito, assim, não de caso pensado, assim, sabe? Uhum. Eu imagino, assim, que pode não ter sido a ideia original, só que isso foram elementos que foram sendo introduzidos, né, no meio do caminho e isso ficou, sabe? Às vezes, por ter sido taxado de comunista, podem ter visto uma oportunidade de usar isso porque o desenho encaixava no padrão e daí começaram a adicionar os detalhes, né? Eu acho que faz sentido, sim. Mas eu fico um pouco chocada com o tamanho da teoria, né? Como ela ganhou uma proporção gigante, assim. Que em 1958, quando começou o desenho, foi bem na época que começou, né, a Revolução Comunista na China, na Rússia já estava bem estabelecida, né, digamos assim, e foram aparecendo, né, diversos partidos comunistas em vários países, né, a maioria foi sendo reprimido e tudo mais, mas eu acho que esse cara aí, o tal do Pierre, ele realmente não fez isso aleatoriamente, eu vou falar que não. Apesar que, né, a filha dele, a Veronique, ela já falou que tudo isso é uma grande besteira e que o pai dela nunca teve nada a ver com o Partido Comunista. Mas aí é ela dizendo, né? Não é ele dizendo. E além de comunistas, existe uma outra teoria que eu acho que é legal a gente falar, que acusa eles. Essa eu já acho que é louca, já. Que acusa eles de serem nazistas. Pesado, né? É aquela coisa de um acusando o outro, né? Ah, eu sou comunista, sou nazista. Então, um professor francês, o Antoine Bouen, escreveu um livro. O livro se chama Le Petit Livre Bleu, que significa o pequeno livro azul, e ele explica todo o suposto simbolismo do desenho, né? O papai Smurf, dessa vez, ele seria Hitler. A Smurfette, quando ela surgiu, ela era morena. E aí, com a magia do papai Smurf, deixou ela loura e boazinha. Então isso representaria o ideal da mulher ariana. E o Gargamel seria uma caricatura dos judeus, porque ele tem nariz avantajado, né, que dizem que é uma característica do povo judeu. E também seria obcecado pelo dinheiro, que é uma característica extremamente negativa que colocam no povo judeu.
Eu não sei nem o que falar dessa. Bizarro. Não, escrever um livro por causa de uma teoria de um desenho, sabe? Vou confessar que eu já vi umas coisas bizarras, de temas de monografia extremamente bizarros a esse ponto, assim, mas... Sim, sim, é possível, né? Tudo dá pra imaginar que é possível, mas assim, nossa, taxar um desenho de nazista, assim, pesado, é pesado. Prefiro a opção comunista, dá uma mensagem mais interessante. Ó, isso aí é ela que tá dizendo, tá, gente? Não me jogar. Mas o que aconteceu, né? Essa teoria, ela é muito famosa nos meios aí da internet. E ela já foi tema, ó, a gente estava falando de monografias bizarras, ela já foi tema de um ensaio sociopolítico do escritor J. Mark Schmidt. E foi mais recentemente, ela foi usada em um livro didático no Uruguai. E foi usada para explicar, né, o que seria um modelo comunista. E aí os políticos mais conservadores lá do Uruguai, eles falaram que isso era uma afronta à educação e eu não sei o quê, porque você não pode colocar um desenho, né, para explicar, um desenho que mostra uma coisa boa, para explicar os horrores do comunismo, e não sei mais o que. Gente, eu não vou entrar aqui a gente não vai entrar aqui se comunismo é bom ou se é ruim, tá? Não é esse o nosso foco. Sim. Só que, né, ele falou isso, que você não devia usar um desenho pra fazer isso. E aí deu uma treta lá, o ministro da Educação teve que se explicar. Uma treta geral. É mais ou menos o que aconteceria. Isso aconteceria aqui no Brasil com toda certeza, se fosse hoje. Isso que eu ia comentar, né? Mais ou menos o que as discussões políticas que a gente vê aí todo dia no meio do caos em que o Brasil se encontra. Exatamente. Como eu falei aqui a gente não fala de comunismo, mas ninguém gosta do Bolsonaro, então não tem problema. Em oitavo lugar, nós vamos falar de um desenho que eu gosto muito desse desenho. Eu também. Na minha infância eu tive a fase do Cartoon, e essa fase durou assim uns 5 anos, sem parar. Então a gente vai falar aqui da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Ele foi um dos desenhos mais legais assim da época de ouro do Cartoon, porque assim, o Cartoon ele teve 3 épocas de ouro. Se você não sabe, existe essa divisão. E ele participou da segunda época do Cartoon, que é quando tinha a Mansão Foster, tinha Hi Hi Puffy Amiyumi, o Acampamento de Laszlo e uns outros desenhos. E esse desenho, ele é dos mesmos criadores das Meninas Superpoderosas. Inclusive tem um easter egg muito legal no primeiro episódio, que tá lá eles lá na Mansão Foster, e daí eles estão apresentando os amigos imaginários, e um dos amigos é o macaco louco. Daí ele fala assim, as crianças não têm mais imaginação, elas só copiam o que elas veem na televisão. Muito bom. E pra você que nunca assistiu, a Mansão Foster, ela mostraria o dia a dia de um orfanato, que é a Mansão Foster, que é para amigos imaginários, ao invés de criança, porque nesse mundo do desenho, eles coexistiriam junto com a gente. O desenho ele tem uma atmosfera bem fantástica, né? E por conta disso surgiram algumas teorias, mas a gente vai tratar aqui da mais famosa de todas. O personagem humano principal é o Mac. O Mac, ele é o dono, digamos assim, foi ele que imaginou o Blue, que é o amigo imaginário dele. E um dia a mãe do Blue fala, a mãe do Mac fala pra ele, você já tá muito adulto pra ter um amigo imaginário, e ele não quer simplesmente se livrar do amigo dele. Então ele leva o amigo dele na Mansão Foster, só que aí fica aquele dilema, né, poxa, mas aqui é um orfanato, né, alguém pode vir aqui adotar seu amigo. No final, né, ele conversa com a Madame Foster e ela deixa ele viver lá de boa. E além do Mac, nós temos a Frank, que trabalha lá, e a avó dela, que é a Madame Foster, que é a dona da Mansão Foster. A Madame Foster, ela tem um amigo imaginário que também trabalha lá, que é o Sr. Coelho. Fica muito explícito que o Sr. Coelho ele é o amigo imaginário da Madame Foster, que acompanha ela desde criança e tudo mais. Só que, e se ele não fosse o único amigo imaginário dela? Segundo a teoria, a Frank, que é a neta dela, também seria o amigo imaginário dela. A Madame Foster teria imaginado a Frank como uma versão mais nova dela mesma, né? Como ela foi na adolescência. Em primeiro lugar, eu acho bacana falar que se você olhar nas roupas dela, é uma pista bem visual. A Frank e a Madame Foster, elas usam as mesmas roupas, né? Só muda o tamanho e as da Madame Foster parece que estão mais gastas e tudo mais. E uma das regras assim do desenho, do universo do desenho, que é interessante falar, é que não existe limites para a quantidade de amigos imaginários que você pode ter.
Isso fica muito explícito com uma personagem, que é a Gu. Quando ela aparece criando vários amigos imaginários, assim, ao mesmo tempo. E todos os personagens humanos, eles têm amigos imaginários no desenho, menos a Frank. Por que será? Será que ela não teria essa capacidade? Porque, assim, obviamente que amigos imaginários, eles não podem criar outros amigos imaginários. Mas existem amigos imaginários no desenho que eles têm formato de humano. Tem o episódio do que a Frank vai no encontro e tudo mais, e um dos amigos imaginários acaba se apaixonando por ela, e esse amigo ele é um príncipe encantado. Então existe a possibilidade, sim, de ter um amigo imaginário em forma humana. Só que assim, será que todos esses amigos, eles sabem que eles são imaginários? Sim. Então, a Frank, ela estaria escondendo de todos que ela seria um amigo imaginário. Isso explicaria algumas coisas, como, por exemplo, por que ela não tem trabalho fixo, por que ela não estuda, ela apenas trabalha ali na mansão, ela vive em função da mansão Foster e da avó dela. Como ela estaria, né, ciente dessas suas origens, ela evitaria ter contato com o mundo externo, porque ela poderia, né, conhecer uma pessoa, e aí ela não ia envelhecendo com o tempo, e a pessoa envelheceria, acharia isso estranho e tudo mais, então ela não manteria contato com o mundo externo. Só que ela precisa de algumas coisas, né, para fingir que ela é uma pessoa real. Por exemplo, já é mostrado no desenho que ela tem carteira de motorista. Por que o amigo imaginário precisaria de carteira de motorista? Porque, obviamente, ela finge ser uma pessoa real. Eu acho, assim, que essa teoria faz bastante sentido. Vou falar também que eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que faz. Eu amava esse desenho também. Eu não vou lembrar de episódios em específico, assim, porque faz um tempinho já. Mas eu lembro que apesar da vibe bem humorada dele, assim, eu me senti um pouco triste em alguns momentos, porque, bom, se trata de abandono, né, às vezes de muitos dos amigos imaginários que tinham lá eram abandonados e tal, né, o orfanato, você consegue comparar, associar com coisas que acontecem de verdade. Eu comecei a pensar assim, quando eu li sobre essa teoria. E se a Madame Foster, ela foi uma solitária a vida toda, pode ter sido uma pessoa solitária a vida toda, mas ela sempre teve essa alma de criança, assim, né, essa criatividade, né, pra ponto dela ter criado uma mansão, um orfanato, para acolher amigos imaginários que não podiam mais ficar com os seus criadores, né. E eu acho que ela começou a envelhecer, aí esse desejo dela, essa alma de criança, ela sentiu a necessidade de ter uma versão mais jovem dela ali, mais ativa e essencial para manter a mansão funcionando. Então eu acho que faz muito sentido. Ela mesma, né, como amiga imaginária, para ajudar nas coisas ali. Não sei, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu achei a teoria bem bacana. Eu gostei bastante dessa teoria e eu vou falar de novo, para mim faz assim bastante sentido. A Madame Foster, como você falou, criou, né, alguém para tomar conta. Não foi para exatamente cuidar tudo, mas ela se viu envelhecendo, né, e sozinha, precisa de ajuda de alguém mais novo, repassar o que ela sabia para alguém, e ela não tinha esse alguém, então ela criou um amigo imaginário dela mesma. Eu acho que faz todo sentido. Desenho maravilhoso. Uma época muito boa da Cartoon. Saudades. Eu amo aquele episódio, não sei se você vai lembrar, do episódio que eles vão no shopping comprar um presente. Eu não lembro em específico, eu lembro do Blue, é Blue, né? Uhum. Do Mac. Que eu lembro que eu era apaixonada pelo personagem, ele era muito engraçado. E daquele que jogava basquete também. O Minguado. Isso, nossa. Ai, dá vontade de rever tudo agora. Pior que eu nem sei se tem pra assistir em algum lugar oficial, assim, eu não sei se tem. Oficial, não sei. No YouTube às vezes encontra, né, uns episódios aleatórios. Não sei se encontra certinho temporadas completas. É difícil, né? Acho que a Cartoon deveria disponibilizar esses que ela não sei, acho que ela não passa mais. Acho que não deve passar mais. Não sei, faz muito tempo que eu não tenho mais TV por assinatura, então não sei. Eu também não, eu sei de um ou outro, assim, que fica mais famoso, né, e a gente acaba conhecendo além da TV por assinatura. É que agora, eu imagino que, assim, uma coisa que aconteceu muito nesses últimos tempos por causa dos serviços de streaming, foi que, assim, a gente não tem mais aquela coisa de ligar a televisão e esperar passar alguma coisa, né? Não, uhum. A gente vai lá
e assiste quando a gente quiser. A gente assiste todos os episódios da temporada, né, no mesmo dia, a gente não precisa ficar assistindo um por dia. Eu acho que isso deu uma matada, assim, na TV por assinatura, né, porque você tem que, né, ligar a hora que tá passando, aí muda de horário, daí você vai ter que, tipo, mudar a tua rotina pra ver o Sim, negócio, e sabe? também eu lembro, eu tive TV por assinatura por um curto período, assim, da minha vida, e eu lembro que algumas coisas na Cartoon não, a Cartoon sempre trazia novidade e tal, mas eu lembro que repetia muito, os canais de filme ficavam repetindo o filme, só que nunca batia o horário, né? Você queria ver tal horário, daí só vai passar de madrugada, depois, aí você pegava pela metade. É muito mais fácil os streamings agora, né? Que você escolhe maratona por dias a mesma coisa. É flexível, né? Com seus horários. Você pode assistir no momento que quiser, tudo. Então. Mas Exatamente. acho que a Cartoon poderia fazer esse servicinho aí, disponibilizar as coisas antigas. Eu sei que agora que tá em período de isolamento, a página oficial do Facebook da Cartoon tá liberando episódios de O Incrível Mundo de Gumball. Uhum. Todo dia de manhã. Mas é tipo só isso, sabe? Eles podiam fazer isso com os desenhos mais antigos. Ia Nossa, totalmente. agradar muito a galera das antigas, assim. Sim, os saudosistas. Ai, ai. Mas é isso aí. Em sétimo lugar, nós vamos falar do Inspetor Bugiganga. Para você que nunca assistiu, novamente, ele foi produzido pela Dick Entertainment nos anos 80. E ele é uma série sobre um detetive que ele é meio robô, meio humano, ele resolve missões, e daí tem aquela coisa de missão do dia, né? Parecido com alguns outros desenhos de espiões e tudo mais. E ele, né, como eu falei, ele é meio humano, né? Ele tem aparência humana, mas ele é meio robô, então ele, né, consegue lançar ganchos com o braço, consegue sair voando com uma hélice que sai do chapéu dele, entre outras coisas. Além dele, nós temos alguns outros personagens, né? Tem a Penny, que ela é sobrinha do inspetor, e tem o seu fiel cachorro, né? E também tem o chefe Kimby, que ele seria o chefe da agência dos detetives, onde, né, o inspetor Bugiganga trabalha. O grande vilão da história, ele é o Dr. Garra, que ele é um bandido meio cientista, meio malvado, e ele faz sempre uns planos, né, altos planos, para conseguir, né, ficar rico e não sei mais o que, e o Inspetor Bugiganga sempre, né, termina com os planos dele. Essa teoria a gente vai falar para você pensar um pouco de uma perspectiva diferente, né? Os dois ali, o Dr. Garra e o Bugiganga, estão sempre competindo ali, né, o herói contra o vilão, o bem contra o mal. Mas e se existisse alguém por trás, né, de todo esse embate deles? Então essa teoria, ela diz que existe uma pessoa por trás de tudo. E essa pessoa seria quem? O chefe Kimby. Por quê? Ele teria construído o Bugiganga e ele também construiu o Dr. Garra. Então ambos viveriam essa inimizade, né? Inclusive, né, se você for pegar mais a fundo essa teoria, dizem que o Dr. Garra, ele era um inspetor bom, digamos assim, e aí aconteceu que ele se rebelou, né? A inteligência artificial dele teria se rebelado e ele acabou construindo o Bugiganga para combater, digamos, ele. Só que aí, na outra parte da teoria que eu estava falando antes, por que o Kimby construiria, né, dois robôs para ficarem nessa batalha eterna? Para divertir a filha dele. E quem seria a filha dele? Seria a Penny. Se quando eu falei que a Penny ela era sobrinha do Inspetor Bugiganga e você ficou, né, como que um robô tem uma sobrinha? Pois é, eu também não sei. Mas se você olhar bem a Penny e o Kimby, eles são parecidos. Eles têm traços bem parecidos, né? Os dois têm a mesma cor de pele, mesma cor do olho, do cabelo, então eles realmente seriam bem parecidos nesse sentido. Eu vou falar que eu não lembro muito sobre o Inspetor Bugiganga, eu lembro, assim, pouquíssima coisa. Eu lembro de assistir alguns episódios. Eu sei que até teve um reboot um tempo atrás, mas não sei nem se chegou a passar aqui no Brasil. Mas eu vou falar assim, da perspectiva de quem viu pouco esse desenho, essa teoria faz muito sentido, né? Porque se você for pegar a história original, que não faz nenhum sentido, né? Essa teoria joga luz em alguma coisa.
Então, o Inspetor Bugiganga, eu acho, não lembro do desenho, eu até pesquisei uns episódios na internet para ver se eu achava alguns. Encontrei alguns no YouTube, assim, assisti para buscar detalhes da teoria, né? Achei que ela encaixa bastante. Eu li sobre outras teorias também, mas, bom, eu lembro de ter assistido o filme, que era com aquele ator de... é o Matthew Broderick. É o Matthew Broderick. É, isso, que ele faz... Qual outro filme que ele faz? Esqueci Curtindo agora. a Vida Doidada. Curtindo a Vida Doidada, isso mesmo. Eu lembro de ter gostado muito do filme, mas não lembro de nada da história. Mas essa teoria faz bastante sentido, considerando ali o enredo da história e tudo mais. E também eu encontrei outra teoria na internet, eu não sei se você tinha visto essa também, quando você estava fazendo a pauta, de que, na verdade, o Dr. Garra, que é o verdadeiro inspetor Bugiganga, que ele sofreu um acidente ali, que não fala, assim, que acidente, o que aconteceu com ele, mas aí ele estava tentando fazer uma reconstrução, alguma coisa assim, e, tipo, ele cria uma versão dele, só que, tipo, é naquela coisa de cientista fazendo teste, né? Daí esse teste acaba saindo um robô atrapalhado, mas funcional. E no fim esse robô acaba acreditando que ele é o inspetor real e acaba tomando o lugar dele. E consequentemente o Dr. Garra se torna um cara frustrado, amargurado, que não consegue convencer ninguém que ele é o inspetor de verdade. Então ele fica revoltado e quer se vingar da própria criação dele. Não sei, né? Eu acho que essa teoria também fica com alguns buracos, né? Alguns furos, tipo, por quê? O que aconteceu? Porque ele criaria uma versão dele. Mas eu achei ela curiosa também, quis expor aqui, que eu encontrei ela. Mas eu acho que essa do chefe Kimby bate bem, assim, tipo, um cara poderoso que quer agradar a filha dele. Então, eu acho que fica bacana, assim, pra história do desenho. Também concordo. É porque a maioria das teorias que a gente vai falar são pessoas tentando explicar o que não precisa ser explicado teoricamente, né? Sim. Não que o desenho deixe de ter graça, né? Mas essas teorias dão uma incrementada, assim, né? Porque você fica procurando detalhes para ver se ela faz sentido. Mas sim, a maioria desses desenhos que a gente tá falando são desenhos feitos para criança, então acontecem as coisas mais absurdas e elas acontecem porque pode acontecer. Porque é um desenho, né? Pode acontecer tudo num desenho, não precisa ter um fundamento por trás disso, né? Sim, e aí muitas pessoas, né, estão tentando buscar esse fundamento a todo custo, e é aí que a gente chega nessas teorias. Algumas fazem sentido, né, algumas não, mas essa do Inspetor Bugiganga eu vou reforçar que pra mim faz bastante sentido. Eu gostei dela também. Eu acho que incrementa pra gente mais velha, né, não só adultos, pra adolescente que gosta de desenho e quer ficar explorando, então... Criança não liga pra isso, né? Se o desenho tiver uma historinha ali que prende atenção, já é o suficiente. Mas eu achei ela essa teoria bem divertida. Em sexto lugar, um dos desenhos mais famosos aí que saíram nos últimos tempos já faz bastante tempo já, mas é um dos últimos que teve um enorme boom aí, que é A Hora da Aventura, né? Todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Eu assisti muito A Hora da Aventura, que eu assim, enjoei totalmente, assim, sabe? Então, eu não assisti na época, porque eu tinha preguiça, porque era muita temporada, e eu tenho preguiça dessas coisas que todo mundo tá assistindo, sabe? Eu preciso dar um tempo pra assistir só depois, pra ver se é bom mesmo. E eu tô começando a assistir agora, então... Conte aí a teoria. Interrompi você. Se você já viu Hora da Aventura, você sabe que, né, é uma história muito da louca ali que tá acontecendo, né? A gente vê muita coisa acontecendo, né? Personagens, né, variam ali de vampiros,
A bolinhos. Exatamente, né? Game Boys que andam e tudo mais. E esses personagens muito loucos, né? Vivendo ali aventuras, né, legais. Então, a gente não sabe muito, né? Não se sabe sobre o background, né, do desenho. O que tudo isso que a gente está vendo ali, como que isso começou? E é novamente, né, uma teoria para explicar, né, o que acontece. Segundo essa teoria, Hora da Aventura vem de um resultado de uma guerra nuclear que teve. Foi aí que surgiu o mundo pós-apocalíptico de Hora da Aventura. Já foi confirmado no desenho que houve uma grande guerra, em que inclusive eles chamam de Guerra dos Cogumelos. Cogumelo, né, de novo, como a gente já falou lá no Bob Esponja, lembra aquela nuvem do cogumelo, a nuvem atômica da explosão da bomba. E o resultado dessa guerra seria que o Finn ficou sendo o último humano restante. E tudo ali o que a gente vê, né, acabou ganhando vida, digamos assim, por causa das propriedades radioativas. Só abrindo um parênteses, isso é muito anos 60, que tudo que era radioativo, assim, criava vida e, né, é Homem-Aranha radioativo, é Tartaruga Ninja, é tudo radioativo. E de acordo com essa teoria, esse apocalipse ele teria ocorrido cerca de 80 anos atrás. Guarda esse número porque ele é importante. O Rei Gelado, que é um dos personagens, né, principais do desenho, ele teria sido um dos sobreviventes da guerra. Tanto que ele se lembra o que aconteceu, né, durante o desenho, isso fica explícito. E a tecnologia humana, ela ainda existe nesse mundo, né? Como eu falei, existem personagens que são tecnologias humanas que andam e falam. Quando esses personagens eles se referem à guerra, eles dizem que ela aconteceu há 1000 anos atrás. Só que, poxa, se isso fosse verdade, eu imagino que, né, todos esses artefatos modernos que existem no universo do desenho, eles seriam considerados, né, antiguidades, eles não fariam parte ali do desenho mesmo. Para explicar isso, né, tem uma teoria muito legal que diz que, na verdade, o desenho ele trabalha não com calendário solar, com calendário lunar. Porque essa guerra, né, que teria acontecido, esse apocalipse nuclear, ele teria feito, né, o Sol ser bloqueado de forma permanente. Então, sem o Sol como ponto de referência, os sobreviventes eles foram forçados a se referir à Lua para conseguir manter a noção de tempo. Como a Lua cheia ela é visível apenas cerca de 12 vezes por ano, né, 1000 anos lunares traduziriam em cerca de 80 anos solares. Olha, sente o impacto agora, né, dessa informação. Bom, essa teoria, para mim, ela é muito legal, realmente essa história dos anos fazia muito sentido. Só que uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava fazendo a pauta, como que essa guerra nuclear teria bloqueado o Sol, mas não bloqueou eles verem a Lua? Eu também fiquei pensando nisso, né? Não sei. Eu acho que a questão dos 1000 anos não encaixa no desenho por vários pontos que eu vejo nos episódios que eu tô assistindo agora, né? Então tá bem fresquinho na cabeça. Isso realmente é um furo, a questão da lua e do sol, né? Você não consegue ver um, não consegue ver outro. Mas o Jake tem um episódio que eu vi recentemente que ele vai conhecer os sogros e dele fala que o sogro dele lutou na guerra. Aí tem essa coisa do Rei Gelado se lembrar da guerra, que eu não sabia. Isso foi um spoiler pra mim, que eu tô na segunda temporada ainda. Mas eu sempre achei o personagem bem triste, assim, bem deprimente. Dá uma pena dele, às vezes. Ele é meio sacana, assim, mas ele parece um pobre coitado. Então eu acho que faz sentido ter acontecido há não muito tempo a guerra. Então acho que 80 anos bate mais do que 1000 anos. E às vezes 1000 anos, sei lá, se pode colocar qualquer explicação, assim, porque o mundo daquele desenho é uma loucura, né? Se tem balinha que é segurança da princesa, então eu acho que é possível explicar qualquer coisa o que eles consideram 1000 anos. Um outro detalhe que eu reparei, assim, que corrobora bastante com essa teoria, foi o episódio. Eu não posso falar sobre os episódios das outras temporadas, porque, né, não assisti. Mas eu assisti esse episódio no dia que eu tava lendo sobre essa teoria. É o episódio 18 da segunda temporada, que se chama Susana Forte. E o que acontece no começo desse episódio? Vai um spoiler aí, se alguém não assistiu assim como eu, pule esse trecho do áudio. Mas a princesa Jujuba, ela conta pro Finn e pro Jake que o avô dela cortou toda uma floresta. Já achei embaçado isso aí. E ela pede, ela fala isso em algum momento do passado.
E ela fica meio tipo, que assunto delicado e tal. E ela pede pro Finn e pro Jake removerem os tocos. E enquanto eles estão removendo esses tocos, eles encontram a porta de um abrigo. E é um abrigo subterrâneo, eles entram, e dentro dele tem um monte de construções e carros destruídos que parecem muito com uma terra pós-apocalíptica. Assim, restos dela, né? Uhum. E ainda tem alguns habitantes que o Finn supõe que podem ser humanos. E eles parecem bem primitivos, né? Bem assustados, não sabem se comunicar, parece que eles estão vivendo muito tempo ali. E, nossa, eu fiquei impactada quando eu li essa teoria, eu vi isso, eu pensei, meu Deus, é verdade. Então, eu fiquei impactada, gostei bastante da teoria, e eu acho que faz bastante sentido. Agora, todo episódio que eu assistir daqui pra frente, eu vou ficar buscando detalhezinhos, assim, pra deixar essa teoria fazendo sentido. E realmente a teoria faz bastante sentido, apesar do negócio do calendário, né, não fazer sentido, mas o resto é bem explícito, né? Isso, tem aquela coisa também que depois de muito tempo as pessoas vão esquecendo, né? E ali, como é um mundo que as pessoas não parecem estar muito preocupadas em escrever fatos históricos, né? Não sei se tem alguém que parece que escreve essas coisas ali e tal, pra provar, olha, foi há tantos anos. Eu acho que faz sentido. Tem mais alguma coisa pra falar sobre a Hora da Aventura? Não, eu só gostei muito do desenho e, bom, estou acompanhando. Eu gostava bastante. Mas eu comecei a assistir quando saiu, assim, daí, eu assisti tanto que eu falei, nossa, acho que não aguento. Eu nem cheguei a terminar de ver, assim, sabe? Em quinto lugar, Dudu e Edu, um desenho assim que tá no meu coração, primeira fase do Cartoon Network, melhor fase do Cartoon. Gente, eu amo muito esse desenho. Que contava a história de três amigos que eles tinham o mesmo nome, né? Os três chamavam Eduardo, só que aí pra se diferenciar, né, eles eram chamados pelo apelido, né? O Du, o Dudu e o Edu. A história do desenho era muito simples, né? Tinha esses três amigos que ficavam muito juntos. Existiam outras crianças ali que moravam num beco sem saída que eles moravam. E o desenho é basicamente, né, esses três vivendo alguma aventura totalmente aleatória, tentando tirar dinheiro das outras crianças para comprar balas de caramelo, que era o doce que eles mostravam no desenho. Era basicamente isso, assim. Não existia um background, assim, era o que a gente estava vendo e ponto final. E alguns fatores, né, como por exemplo a ausência desse background, também a ausência de adultos responsáveis, né, nunca mostram os pais de ninguém. Parece haver uma total ausência do tempo, né, porque nas primeiras temporadas os episódios todos se passavam ali no beco e depois, quando teve uma temporada mais pra frente, os episódios todos se passavam na escola, então parece que o tempo não passava de forma correta. E uma coisa que chamou muita atenção das pessoas que acabaram criando essa teoria foi que, assim, o desenho, nesse desenho, as pessoas sofrem muito, porque, assim, tipo, eles levam martelada, parece uma grande sketch do Didi antigo. Então, tipo, como eles acabam não sentindo dor, isso não afeta eles de muita forma, foi teorizado que essas crianças elas estariam vivendo numa espécie de purgatório, onde elas, né, o tempo não passava, elas estariam ali pagando por alguma coisa que não se sabe direito, né, o que aconteceu. E essa teoria ela é tão completa que eu vou tentar falar aqui rapidamente sobre todas as crianças, porque a teoria fala sobre tipo, como que todas as crianças foram parar no purgatório. Então, se prepare. A primeira criança que morreu foi o Rolf, que é aquele de cabelo azul, logo no começo do século XX, então ele tem uma fazenda e tudo mais, então dizem que ele provavelmente ele foi pisoteado pelos animais da fazenda. O segundo que foi pro purgatório foi o Johnny. Pra quem não lembra, era o que carregava aquela madeira que era o Plank. Ele teria morrido ali por volta dos anos 20, né? Onde seria mais comum você ter, né, um pedaço de madeira com um rosto como um brinquedo, né? Justamente por causa da falta de recursos. E é importante notar uma coisa quando a gente fala do Johnny, é que é muito notável que o Plank ele tem vida própria no desenho. Ele não fala, né, abrindo a boca, assim, né, nem pensamento com o Johnny, mas o Johnny vive respondendo ele, então é notável que ele tem vida. Era um dos meus personagens favoritos, o Plank. Achava ele ótimo. Ele é ótimo, tem até aquela música do Plank que passava nos intervalos do cartão, eu lembro até hoje. Sim.
Depois do Johnny veio o Edu, que teria morrido ali perto dos anos 30, durante a Grande Depressão Americana. Isso explicaria, né, a obsessão dele por dinheiro. Ele está sempre criando um plano ali para tentar arrancar dinheiro ali das outras crianças. Os próximos que foram, né, foram os irmãos Udu e a Sarah, que teriam morrido ali por volta dos anos 50. O pai deles, inclusive, nunca é citado, né, somente a mãe é citada, então eles falam que, né, essa ausência de pai, quando se passa no desenho mais antigo, né, provavelmente ele teria morrido em alguma guerra. E essa falta de figura paterna fez com que a Sarah ficasse extremamente agressiva com todo mundo, principalmente com o irmão. E o Du, por causa da época, né, ficou obcecado por quê? Por filmes de terror em preto e branco, né, que sempre aparece no desenho, e quadrinhos também, que é uma coisa que ele sempre está falando. São coisas bem específicas realmente dos anos 50. A próxima que foi a Ness, ela era filha de hippies, né, por isso que ela é bem, né, tranquila, paz e amor, e todas as pessoas, todos os meninos são apaixonados por ela, né, ela teria ali morrido nos anos 70, né, que foi onde teve o grande boom ali, final dos 60, começo dos 70 dos hippies. Nos anos 80, quem morreu e foi pro purgatório foi o Dudu, bem rígido, né, a forma como que os pais criaram ele, né, ele é um garoto extremamente afetado, né, que faz tudo certo, e é super inteligente e tudo mais. E uma coisa legal que colocam, né, bem do tecido dos anos 80 foram, né, invenções extremamente importantes, né, os CDs, computadores, videogames. Isso explicaria então a ligação, né, que ele tem com a tecnologia e com o conhecimento. Nos anos 90 foi o Kevin, que foi pro purgatório. A criação dele foi muito difícil, né, ele tá sempre irritado, sempre instável e tudo mais. Ele briga muito com os Dus, né, principalmente com o Edu. Então, é falado na teoria que nos anos 90, né, as bicicletas se popularizaram muito, né, por causa dos X Games. Então, o Kevin foi uma dessas crianças que entrou na onda da bicicleta, é por isso que uma das marcas do personagem é que ele está sempre andando de bicicleta, está sempre com um boné para trás, assim, bem coisa dos anos 90 mesmo. E a última criança que foi pro purgatório foi o Jimmy, que ele era uma criança super protegida e frágil, que teria morrido ali nos anos 2000. Inclusive a teoria fala que ele teria morrido de alguma doença. Como ele era uma criança extremamente protegida pelos pais, ele acabou encontrando essa figura de proteção na Sarah, que é a melhor amiga dele, né, que os dois estão sempre juntos e ela protege muito eles, é bem engraçado. Mas aí, né, o que acontece no purgatório? Bom, gente, eu não sou religioso, mas, né, o purgatório é para onde vão, além de almas que não foram batizadas, seria uma espécie de local que você fica ali num período de tempo pensando, né, sobre seus pecados, né, você teria alguns momentos de tristeza, alguns momentos de sofrimento, né, para você ser encaminhado ali ou depois para o céu ou para o inferno, né? Purgatório realmente, né, significa de purgar, significa sofrer, né? Você sofreria um pouco ali para depois talvez você ir para o céu, né? Mas eu deixei de falar de 3 personagens que elas são importantes para essa teoria, que são as irmãs Kenkers, né? A Meia, a Marie e a Lee. Então elas não seriam crianças que foram para o purgatório. Elas, na verdade, seriam o quê? Demônios que foram enviadas ali justamente para atormentar as almas daquelas crianças que não foram para o céu, né? Como forma de uma espécie de prova ali, né, que eles teriam que enfrentar elas para conseguir passar para o próximo passo. E um detalhe muito interessante, né, que é falado nessa teoria, é que as irmãs Kenkers, elas são as únicas que têm línguas de cores normais, né, a língua delas é da cor rosa, avermelhado ali. Por que elas teriam esse tom? Porque elas não estão mortas, diferente de todas as outras crianças, né, que têm línguas de cor que variam ali do azul pro verde e pro amarelo. Olha, gente, essa teoria eu acho que ela é legal, só que eu acho que ela é bem forçada, porque foram encaixando assim, da forma que conseguiram encaixar tudo, sabe? Então, eu concordo também. Eu acho que eu fiquei chocada, porque tem muito detalhe, né? E cada um de uma época. Por quê? Porque encaixa com a personalidade de cada um ali, né? Mas também, pensando, meu, olha quantos desenhos aí que a gente vê na vida que são inspirados em uma violência exagerada, né? Tipo, Looney Tunes, Pernalonga, Taz, Coyote, né? Só se ferra naquele desenho, só quer comer o coitado. Então eu acho que faz muito mais sentido o criador ter se inspirado nesses desenhos clássicos, né? Mas querendo talvez fazer uma coisa mais atual, né? Mais tipo, crianças brincando, mas vamos pôr um tom de exagero aqui, né? Do que crianças no purgatório pagando pelos pecados porque não foram batizadas, ou
por, sei lá, o que pecado tão ruim que uma criança pode cometer aí pra ficar no purgatório sofrendo. Eu fiquei impactada, assim, né? Eu achei uma teoria bem elaborada, mas realmente, né, muito pesada, muito pra ser real, assim. Ela é bem pesada mesmo. Bom, uma coisa assim que eu acho que é porque eu acho essa teoria um pouco forçada, né? Esse negócio do sofrimento, né, que eles passam. Assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tava muito na moda esse tipo de desenho, assim, sabe? A gente tinha Sim, As Aventuras de Rocco, o Ren e Stimpy lá, que eram os desenhos da Nick, que eram exatamente assim, sabe? A gente tinha as próprias Meninas Superpoderosas, era um desenho bem violento, assim, que passava, né, elas batendo na galera. Sim, a gente cresceu assistindo desenhos com violência e música clássica. Exatamente. Então eu acho que assim é forçar um pouco realmente, né, pegar a personalidade de cada um para encaixar, né, e por causa da violência. Realmente as irmãs Kankers, elas são ali, né, o problema do desenho, mas demônios eu acho muito forçado. Sim, sim. Bom, a gente vê demônio representado de outras formas nos desenhos, né? Tem as meninas superpoderosas lá que tem ele, né? Uhum. Então acho que seria mais explícito se realmente fosse essa a intenção do desenho. Tem aquele desenho KND, As Formas do Bairro, que também tem uma vibe assim, né? Que tem as crianças contra outras ali, sempre tem. Então, todo desenho que tem criança como personagem tem algum irmão mais velho, ou vizinho que é chato, que fica infernizando. Então, é demônio. Uma coisa um pouco forte. Mas é bacana. Eu acho que, assim, quem criou isso tinha muito tempo livre, né? Pra ficar pensando na personalidade de cada um, mas eu acho que ficou boa assim, né, pra fazer essas creepypastas assim, ficou ótima, mas como inspiração de desenho realmente que não. Repetindo, eu acho forçado, eu acho que é só um desenho legal e muito louco, assim, acho que não tem nada demais. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, né, toda essa história, todos esses detalhes, e eles são fissurados naquela bala de caramelo, que eles eram tão viciados e queriam tanto. Então, tipo, nesse purgatório, o que isso representaria, então, né? Tipo, seria o céu? Seria o quê? Pensando na coisa mais religiosa, seria aquela coisa de tipo, eles estão ali sofrendo, mas como eles estão, né, purgando pelos pecados, às vezes, se eles se comportam, eles recebem uma pequena recompensa, né? Mas nunca o céu, né? Não faz sentido. Exatamente. E essa bala de caramelo é muito importante no desenho, né? Porque eles só se metem em encrencas pra ganhar a bala de caramelo, né? Então, Uhum. acho que não vai rolar tudo isso. Realmente. Gente, assistam do Dudu Edu, um desenho que eu gosto pra caramba, assim, acho que foi um dos melhores do Sim, Cartoon. sim. Nossa, eu lembro que teve, na época que passava, tinha até no site da Cartoon joguinhos de montar encanamentos pra bala de caramelo cair numa cestinha assim. Eu perdia horas da minha vida jogando aquilo. Nossa, você abriu assim na minha cabeça uma coisa que eu tinha esquecido totalmente, que era o site do Cartoon. Era maravilhoso, gente. Tinha muitos joguinhos legais, Sim. saudades. Nossa, eu vou entrar depois e vou ver que jogo que tem ainda lá. Eu lembro que depois de muitos anos ele não tinha mais, porque eu era viciada nesse joguinho e não achei mais, então eu fiquei bem triste. Cartoon, alô, Cartoon. Aí, ó, várias dicas pra vocês. Eu gostava muito de um que era do KND, que era Operação Iniciar, que você jogava cada um com um personagem e você tinha que, tipo, derrotar um dos vilões no final. Era tão legal esse. Sim, tinha o do Scooby-Doo também, que ele tava numa mansão e, nossa, esse eu lembro que dava muito medo, porque vinha um susto do nada. Era muito bom. O Cartoon Network criando o jumpscare, né? Sim. Ai, que saudades do Cartoon. Em
quarto lugar, não quero fazer clubismo, mas meu desenho favorito da vida. E pra mim, já vou falar que é a teoria que faz mais sentido. A gente vai falar de Scooby-Doo, que, sim, é o meu desenho preferido. Eu tenho uma pelúcia de Scooby-Doo aí que eu vou postar no stories do podcast quando sair esse episódio pra vocês verem. Gente, eu amo Scooby-Doo demais. Demais, demais, demais. Ele já tá aí no ar, né, há mais de 50 anos. Então você imagina, né? É muito combustível pra criar teorias que expliquem algumas coisas. Obviamente que ele não ficou no ar de forma ininterrupta, né? Foram tendo vários arcos diferentes, né? Então tem lá o primeiro, que é o Scooby-Doo Cadê Você?, que passou muito no SBT, esse, gente, quem lembra, eu lá com os meus 11, 12 anos, passava nas tardes do SBT, depois do Chaves, eu lembro. Passava no fim da tarde, né? Tipo, umas 6 horas, assim, eu lembro que eu tava voltando da escola e já chegava ligando a TV desesperada pra ver, também gostava bastante. Sim, eu amo tanto Scooby-Doo. Mas qual que é a teoria do Scooby-Doo? Bom, o desenho do Scooby-Doo, ele claramente se passa no nosso mundo, né? No planeta Terra, na época que era pra ele ter passado. Por quê? Né? Porque tem vários locais reais que aparecem nos diversos arcos do Scooby-Doo, né? Existem várias celebridades, assim, que apareceram no desenho, né? Isso é bem abordado no segundo arco, que é os novos filmes do Scooby-Doo. Lá fica muito claro que se passa no nosso mundo real, porque eles encontram, né, os personagens famosos. Inclusive tem um episódio, gente, de Scooby-Doo com o Batman e com o Coringa. Assistam. Não vou falar nada, assistam esse episódio, é maravilhoso. Então, segundo essa teoria, o desenho, ele se passaria depois de uma grande depressão econômica que teria atingido, né, não fica claro se é os Estados Unidos, se é o globo de forma concreta, né, e isso explicaria a quantidade de casas abandonadas, né, parques, locais de esqui, hotéis, né, e até cidades inteiras, né, que foram simplesmente abandonadas e deixadas ali. Isso também explicaria, né, uma coisa interessante, que é a motivação dos monstros, né, que são sempre desmascarados ali no final. Se a gente for pegar, somente Scooby-Doo Cadê Você?, que é o primeiro desenho, 3 dos vilões, eles são professores, 2 eles são advogados, e 1 é um artista tão foda que ele é capaz de fazer cópias idênticas de quadros. Dos 27 vilões que tiveram nessa primeira temporada do Scooby-Doo Cadê Você?, 23, a única motivação deles era roubar dinheiro. Então, assim, a gente pensa, né, pessoas extremamente capacitadas, fazendo de tudo, né, para espantar as outras pessoas por causa de dinheiro. Faz muito sentido falar que uma das causas, né, possíveis disso, né, seria porque realmente a economia estava falida, né? Então você precisa espantar as pessoas, pegar o máximo de dinheiro que você consegue, entrar nesses locais abandonados, que existem em grande quantidade no desenho, para justamente, né, poder sobreviver, né, nesse mundo aí que tá falido. Sim, não só para sobreviver, né, mas tipo, uma pessoa que era um artista renomado, perdeu tudo, a pessoa tá frustrada, né? Então, eu acho que bate bastante também, né? E, bom, é uma inspiração bem razoável, né? Inspiração num momento histórico de falência, assim, né? Por exemplo, a Grande Depressão. Eu acho que faria sentido como inspiração para criar um desenho. Até porque pensa o momento histórico que a gente tá passando, né? A gente fica procurando meme em meio à pandemia para rir um pouco da situação. Então, acho super possível terem criado Scooby-Doo para rir um pouco de uma situação econômica, assim. Enfim, é muito legal esse desenho também, adoro ele. É importante falar, assim, que o desenho surgiu em 69. No final dos 60 e dos anos 70, a economia dos Estados Unidos estava maravilhosa, mas eles realmente podiam ter feito o desenho, né, para lembrar de como foi nos anos 30, lá onde realmente a coisa estava feia. Eu também parei isso, né, ele é dos anos 70, a Grande Depressão é ali dos anos 30. Pode ser muito bem essa coisa de inspiração no momento passado para criar uma história pós-apocalíptica, não pós-apocalíptica, tipo a Hora da Aventura, né? Mas um mundo ali tentando viver depois daquela situação ruim, mas aí, enfim. Existem algumas outras teorias do Scooby-Doo. É só importante, né, falar de uma aqui essa aqui é bem famosa na internet, se você for dar uma procurada, que é o que tudo que acontece no desenho, né, os monstros, as pessoas sendo desmascaradas, o Scooby falando, seria tudo efeito da famosa erva que o Salsicha usa. Mas isso entra naquela coisa de teoria que é tudo imaginação e que eu vou falar que eu não sou nem um pouco fã desse tipo de coisa. É muito genérica, né? Sim.
Só gostaria de comentar uma outra teoria que eu achei quando estava fazendo a pauta, que é que explica por que a Mistério S.A. ali estaria fugindo. Então, como a gente sabe ali no final dos 60, começo dos 70, né, o desenho ele seria ambientado durante a Guerra do Vietnã. E o que acontecia nessa época, né? Muitos jovens queriam ir para a guerra para mostrar, como eu sou másculo americano, mas muitas pessoas não queriam e teve muita gente que fugiu do serviço militar obrigatório nesse tempo. Porque para quem não sabe, nessa época, você podia se inscrever para ir, mas também você podia ser sorteado para ir, né? É um belíssimo prêmio que você ganhava. Ótimo. Os sorteios, inclusive, eles mostravam na TV, então mostrava pessoas que terminam com o RG tal, né? Favor se apresentar e tudo mais. A cartinha de Hogwarts, né? Só que é o contrário. E aí, nessa época, né, o que aconteceu? O Salsicha, ele seria um hippie, né, que como eu falei novamente, final de 60, começo dos 70 é onde estourou o movimento hippie, né, e o movimento ele era contra o alistamento obrigatório e era contra a guerra, né, então o Salsicha acaba fugindo de casa com o seu cachorro, né, que era o Scooby. O Fred, ele é um típico, né, esportista da escola, só que ele acabou sendo recrutado, né, dessa forma como eu falei, por sorteio. Então ele decidiu, né, fugir com o Salsicha, que seria um amigo dele. A Daphne, ela seria apaixonada pelo Fred, né? Ela é uma menina muito bonita, muito rica, né? Conforme mostra nos outros desenhos. E como ela não suporta a ideia de perder ele pra guerra, ela abandona tudo e vai junto com eles. E por fim, a Velma, né? Que ela seria uma ativista anti-guerra. Esses ativistas anti-guerra, eles eram bem famosos na época, com os cartazes e tudo mais. Eles faziam vários protestos. Então ela decidiu, né, pegar ali a inteligência dela, o ativismo e se juntar à galera, né, para sair por aí desvendando mistérios. Aí se existe a parte dos mistérios ou não, essa teoria já não explica. Olha, eu acho que as teorias podem se complementar, porque uma tá falando dos vilões, a outra da personalidade de cada personagem, né? Uhum. E como a gente tá pensando aqui em dois momentos históricos, né? Tipo, um seria a Grande Depressão e outro seria a Guerra do Vietnã. Ambos podem ter servido de inspiração para criar o desenho, né? Tipo, a primeira versão lá do Scooby-Doo. Será que esse mundo do Scooby-Doo, ele não teria, por causa de uma guerra, ele não teria falido? E seria essa guerra que, né, ocasionou essa segunda teoria que eu falei deles fugindo? Será que pode ser? Olha aí, será que não é uma crítica à guerra? E as consequências dela, né? Olha aí, já fica a reflexão. Fica a reflexão aí. Em terceiro lugar, nós vamos falar de Caverna do Dragão, né, o desenho que foi feito entre 83 e 85 e contava a história de um grupo de adolescentes que entra numa montanha-russa e de repente, né, se deparam com um mundo todo fantástico. O desenho ele ficou muito famoso aqui no Brasil, principalmente no começo dos anos 90. Ele passava direto, sem interrupção, repetindo os mesmos episódios, até quando acabou a TV Globinho, ainda estava assim, gente. Se você não é muito familiarizado com o tema, você talvez não saiba que o desenho ele é baseado em um RPG de mesa que se chama Dungeons and Dragons. Então cada jovem ali no desenho ele tem uma arma, né, baseada em uma classe do jogo. Então as classes que aparecem ali no desenho, né, arqueiro, cavaleiro, ladrão, bárbaro, acrobata e mago, que são classes que aparecem no RPG. Inclusive, uma coisa que eu só fui me tocar depois de muito tempo, que foi quando eu assim, comecei a jogar RPG de mesa, foi que o mestre dos magos, a gente sempre fala, né, pô, esse cara vem, fala umas merdas, sai e, tipo, não faz nada. É porque ele é baseado no mestre da mesa do RPG, que ele tá ali só que só vai ler as regras, né? Ele não vai interferir diretamente no jogo. Por isso que ele é esse personagem, né, que só aparece pra não fazer nada, digamos assim. O desenho é basicamente eles tentando ir embora do mundo fantástico onde eles foram parar e não conseguindo. O desenho ele não tem um episódio final. E foi a ausência desse episódio que fez com que criasse uma teoria que ela é muito famosa, muito famosa. Eu lembro até do professor meu que me contou que os jovens eles teriam morrido nesse acidente da montanha-russa e teriam ido para o inferno. E é por isso que toda a tentativa de fugir deles é inútil, porque eles não vão conseguir fugir do inferno. Eles até têm uma falsa esperança que eles vão conseguir, mas eles acabam sempre ficando ali mais um tempo.
O Vingador, né, que é o grande vilão do desenho, bom, ele é claramente uma figura demoníaca, né? Se veste, né, todo de preto e vermelho, tem chifres e tudo mais. E, segundo essa teoria, ele teria deixado ali uma pessoa infiltrada. Quem que seria essa pessoa? Não seria uma pessoa, seria um unicórnio, que é o tal do unicórnio Uni, que é o que aparece, ele aparece ali em todos os episódios. Inclusive, muita gente tem super ódio do Uni, porque sempre quando eles estão quase voltando pra casa, né, o Bob, que é um dos personagens ali que meio que adota o Uni, ele fica naquela coisa, eu não quero deixar o Uni. Ai, eu passava ódio com isso. O Vingador e o Mestre dos Magos, eles seriam a mesma pessoa, mesma criatura demoníaca, né? Ele se disfarçaria de Mestre dos Magos para realmente dar essa falsa esperança para os jovens ali. Essa teoria, ela explica muita coisa, né? Só que o que acontece? Existe uma explicação oficial da falta de desfecho do desenho. A animação ela foi cancelada antes da exibição do último episódio. Esse último episódio ele não foi feito, mas ele chegou a ser roteirizado. E esse roteiro em questão, ele vazou. Então eu vou explicar aqui agora para vocês, né, o que aconteceria nesse suposto último episódio. O Mestre dos Magos e o Vingador fariam uma aposta que os jovens eles teriam que encontrar uma chave que levaria de volta para o mundo real. Seria tipo a última tentativa deles. O Mestre dos Magos disse que eles conseguiriam, o Vingador disse que não. Ao perceber que as crianças conseguiriam encontrar a chave, o Vingador diz para elas jogarem essa chave em um abismo e aí sim que eles poderiam ir para casa. Né? Isso faz com que o grupo se divida, né, entre os que acreditam no Vingador e os que não. Mas os dois grupos do mesmo jeito vão atrás da bendita da chave. Eles acabam encontrando a chave. E quem que fode todo o rolê deles? Se você que assistiu Caverna do Dragão, você sabe que tem um personagem que é pior que o Uni, que é o Eric. Ele era muito chato, gente. Ele tenta jogar a chave no abismo ali, mas ele é impedido pelo Hank, né, que é o principal, que é o arqueiro. Eles usam essa chave para abrir uma porta secreta que tem lá, e essa porta acaba liberando diversos raios de luz. Um desses raios de luz atinge o Vingador e revela a verdadeira identidade dele. Ele não é o Mestre dos Magos, ele é o filho do Mestre dos Magos, que acabou se tornando nessa figura demoníaca, e o final desse episódio ficaria em aberto. O portal estaria ali na frente dos jovens, e ficaria ali, né, terminaria antes deles decidirem se eles iriam para casa ou não. E esse final ele ficou assim aberto, porque é para ver margem de ter um novo arco, né, ou uma nova temporada, só que isso acabou nunca acontecendo, né? Nunca houve uma outra produção baseada no desenho que explicasse alguma coisa. Então, por isso que essa teoria do inferno ficou muito famosa. Sobre o inferno, eu acho que faz super sentido. O desenho dá a entender que eles vão para uma outra dimensão também, universo paralelo. Eu acho que eles não precisam necessariamente estarem mortos para irem para o inferno se ele for o inferno de um universo paralelo. Eu acho que no caso deles teriam como escapar, né, através de uma chave, né, de um portal, alguma coisa assim. Tem uma coisa que eu vi é sobre a Uni, né, porque a primeira coisa que eu pensei, que veio na minha cabeça quando eu vi que no top lista estava a Caverna do Dragão, eu pensei, maldita Uni, né, que me dava raiva ver como me atrapalhava. Aí eu vi que, eu não vou lembrar agora em qual site que eu vi, mas uma pessoa assistiu todos os episódios e falou que em nenhum episódio a Uni impede eles de voltar para casa. Apesar de parecer muito, de ser um personagem muito chatinho, né? Fica chorando lá e você fica nervoso porque quer que eles voltem para casa. Apesar disso, é sempre um outro detalhe que acaba afetando ali a volta deles. E a pessoa fala, episódio por episódio, tantos episódios foi o Eric, tem tantos episódios que é o Vingador que atrapalha. Então, eu acho que a gente tem um ranço aí pelo Unique equivocado, né? Porque uma pessoa assistiu lá e falou, olha, por tal motivo. Eu acho muito legal porque ele tem poucos episódios, né? E tanta teoria e o desespero de não ter o último episódio. Por que cancelar uma série sem o último episódio, pelo menos para fechar o arco, né? Como tantas séries aí que são canceladas e ficam nesse limbo. Mas eu acho que faz sentido ser inferno. Eu adoro esse roteiro aí vazado. O plot twist, né, do Vingador ser filho do Mestre dos Magos. Faz muito sentido essa coisa do filho rebelde, né? Isso tem até um fundamento até religioso, dependendo da inspiração de quem criou o desenho, além do jogo de RPG, né? Que, aliás, eu sempre quis jogar. Nunca tive amiguinhos para jogar RPG comigo.
Eu já joguei alguns RPGs, mas esse do que originou, né, o Dungeons and Dragons, eu nunca joguei. Olha aí, vamos marcar. Uma coisa que eu acho interessante notar, né, é que eu acho assim, por que que essa teoria ela é tão famosa mais entre o Brasil do que parece que entre o resto do mundo? Tanto que as coisas que eu fui encontrando para fazer a pauta, elas eram em português mais do que em inglês. Porque eu acho que esse desenho ele ficou muito mais famoso no Brasil devido à quantidade de vezes que ele passou do que nos próprios Estados Unidos, assim, sabe? É, pode ser, né? Ele era do SBT, Não, ele era da Globo, eu lembro. da TV Globinho. Uhum. É, teve uma fase, né, que era reprise atrás de reprise, e a gente assistia como se fosse um episódio novo, né? Tem aquele outro desenho, Cavalo de Fogo, que tem só uns 20 episódios também, mas eu assisti tanto tempo na minha vida que parece que é uma série com um monte de temporada. Esse roteiro vazado, se eu não estou enganada, tem um quadrinista brasileiro que tem os direitos sobre a arte, né? Ele acho que fez um HQ com essa história final. Não tenho certeza. Tenho que depois eu olho em que site que eu vi isso. Pelo menos alguém que não, vamos colocar imagens aqui para agradar o povo, né? Que todo mundo fica revoltado de não ter um final digno. Exatamente. Em segundo lugar, um dos desenhos também mais queridos do Cartoon, novamente dessa época de ouro, e novamente um dos meus preferidos que eu assisti pra caramba, que é Coragem, o Cão Covarde, que contava as aventuras aí de um cachorro que salvava seus donos de monstros e outras coisas extremamente apavorantes, né, que apareciam na fazenda. Se tem um desenho que é assustador pra criança, é o tal desse Coragem. Pelo amor de Deus, eu me Muito. morria de medo todinho quando era criança, gente. Como eu falei, o Coragem ele é um cachorro, né? Uma das características, né, que ele tem, apesar dele sempre ele no final dar tudo certo, ele é um cachorro muito assustado, muito medroso. E é normal que existam cachorros que têm esse traço mais de ser covarde mesmo. E o que alguém medroso faz, se a gente for pensar assim? Ele tende a aumentar muito as coisas, né? E esse é o ponto principal dessa teoria. O que essa teoria fala? Que além de ele aumentar essas coisas como um ser covarde que ele é, o desenho todo se passaria no ponto de vista de um cachorro medroso, que estaria tentando proteger a sua casa de coisas que ele não sabe especificamente o que são. Então, por exemplo, ele, o Coragem, junto com o Eustácio e com a Muriel, moram em um lugar que se chama Lugar Nenhum, que é uma fazenda totalmente isolada, né, do resto do mundo. Existe esse resto do mundo, né? Fica bem implícito que existe, ele aparece em vários episódios, né, da série. Então essa cidade, ela, como eu falei, ela não é isolada, né? Mas para ele seria isolada. Por quê? Porque os donos dele não levariam ele muito para passear. Então, como ele não tem a dimensão exata de o que seria uma cidade e o que seria a casa dele, para ele, aquela fazenda onde ele mora, seria toda, né, um lugar enorme e extremamente afastado do resto, porque aquele lugar ali é o que ele tem de visão, digamos assim, né? O que ele conhece é a fazenda. Então, a fazenda, para ele, é enorme. E os monstros, eles não são monstros, eles são pessoas e animais que o Coragem realmente não conhece. E o fato dele desconhecer, né, isso é muito comum de cachorro, né, o cachorro não conhece alguém ou não conhece alguma coisa, às vezes fica com medo, às vezes late, às vezes sai correndo. Então é isso que essa teoria fala. Ele vê essas coisas e ele pensa que elas são perigosas, na verdade elas muitas vezes não são, mas ele trata como se fosse. É uma teoria que ela é bem simples, só que, olha, explica muita coisa. Bom, eu concordo com ela, acho que faz muito sentido. Hoje em dia a gente vê o tempo todo na internet vídeo de cachorro fazendo coisa engraçada, super apavorado com coisas bobas, assim. Também a gente sabe que o tempo passa diferente para eles, né? Que você sai 2 horas de casa, para ele é como se você tivesse passado meses longe, né? Então esse desespero dele para proteger a dona, mesmo sendo pequenininho ali e assustado, né? Então acho que encaixa muito com a personalidade de um cachorro qualquer que seja pequenininho, inofensivo, mas, né, tem essa empolgação, esse amar desesperadamente o dono, querer proteger. Então, acho que fica ótimo. E também é um desenho super assustador, meu. Eu nunca vou esquecer na minha vida o episódio da múmia,
aparece, assim, fica, nossa, que tinha pesadelo com aquilo. Ah, esse episódio é tenso. O episódio que eu lembro, assim, de ser o mais assustador pra mim é um que aparece um diretor de cinema que quer gravar um filme lá e o cara é um zumbi. Aí aparece todo, tipo, a história, assim, dele roteirizando. Daí, no final, ele queria trazer do mundo dos mortos um cara que tava enterrado embaixo da casa dele. Esse, pra mim, é o mais Acho que lembro. Eu lembro, assim, você falando, me vem na mesma coisa. E o computador também, né? Tipo, por pensar. O que um cachorro pensa de um computador, né? Ele resolve problemas, né? Então, o computador fala ele com ele, fala, xinga tem aquela ele. voz super envolvente. Debochada às vezes também, né? Bastante debochado. Tudo encaixa, né? Você vai ver, tem episódio que eles viram um pé gigante, né? Porque é uma micose, um negócio assim. Então é só você colocar isso numa situação normal e pensar como o cachorro vê aquilo, né? Tipo, uma pessoa ficou com micose no pé e ficou muito feio, ele já imagina que a pessoa vai virar um pé gigante com micose. Então é super possível. Uma coisa legal é que o próprio criador do desenho, o John Stewart, ele apoia essa teoria, né? Ele não confirma, né? Novamente, ele simplesmente apoia. E eu acho que se ele confirmasse, né? Como a gente já falou, tiraria muito da graça. Ele foi sensato, né? Ele apoiou, achou bacana, mas não vou dizer qual foi a minha inspiração real, né? Então, corretíssimo. Em primeiro lugar, nós vamos falar dos Anjinhos, Rugrats, os Anjinhos. Foi um desenho que ele foi produzido entre 1990 e 2006. Até quando eu fui olhar lá no IMDb, eu olhei 2006, gente, teve tanto episódio assim, eu olhei, tinha quase 200 episódios, eu falei, gente, eu lembro quando eu era criança, parece que eu assistia os mesmos episódios todo dia, mas enfim. O desenho contava a história de um grupo de bebês que eram amigos entre si, tinha o Tommy, que era o principal, o irmão dele, que era um bebê ainda menor, que era o Jill, que era um bebê bem recém-nascido mesmo, tinha o Chuck, que era um ano mais velho que o resto, os gêmeos Phil e Lil, e duas crianças que elas eram mais velhas, né? A Suzy e a Angélica. A Angélica era a principal vilã ali do desenho, digamos assim. Ela que sempre dava um jeito de encher o saco dos bebês por algum motivo. Como eu já disse, né, anteriormente, eu não gosto muito dessa teoria de que é tudo fruto da cabeça de alguém, que fulano tá em coma. Eu acho elas extremamente genéricas para explicar, né, a grandiosidade, muitas vezes, dos arcos dos desenhos. Porém, essa teoria ficou em primeiro lugar porque eu acho que ela é extremamente bem explicada nesse ponto. O que fala essa teoria? A Angélica, uma criança extremamente solitária, extremamente infeliz, que os pais, como é mostrado no desenho, são um casal ali rico que vive enchendo ela de presentes para não dar atenção para ela. Então, ela teria criado, digamos assim, uma espécie de amigos imaginários ali para conviver com ela. Então, esses bebês, eles não existiriam na vida real. Tudo é imaginação da Angélica. Então, a teoria ela é bem detalhada de como que a Angélica, né, passou a imaginar cada um dos bebês. Para quem não lembra, o Chuck, ele não tem mãe, né? A mãe dele morreu durante o parto, se eu não me engano. E o pai dele, né, o Chaz, é um cara super nervoso, certinho, que não quer fazer nada de errado. Na teoria, fala que o Chuck teria morrido junto com ela durante o parto, deixando o pai dele mais nervoso ainda. Porque, para quem não lembra, os pais, eles eram todos amigos, eles saíam juntos, né, e faziam várias coisas juntos, então os pais conviviam entre si. Então é por isso que a Angélica, ela tinha conhecimento, né, do que acontecia ali em torno dela. O Tommy, ele morreu um pouco depois do nascimento dele. E a perda do filho, né, fez com que o Stu, que era o pai do Tommy, ficasse ali no porão constantemente fazendo brinquedos, que para quem não lembra, ele trabalhava com isso, ele criava brinquedos e tudo mais. A mãe da Lil e do Phil, ela perdeu o filho muito cedo, muito cedo. Ela não sabia que eram gêmeos e também não sabia o sexo da criança. Isso fez com que a Angélica, né, ao invés de criar um bebê só, ela criasse dois, a Lil e o Phil, porque ela não sabia o sexo do bebê. O único bebê, né, vivo dessa história toda seria o pequeno Jill, né, que é o irmão mais novo do Tommy. E a Suzy, não achei na teoria, mas provavelmente imagino que ela esteja viva ali, que seja a única criança que realmente a Angélica tem alguma convivência. Agora vi uma parte engraçada. O desenho ele teve uma continuação em 2003 que mostra já esses personagens adolescentes. Chegou aqui passar no Brasil, né, como os Rugrats crescidos e não sei mais o que.
E nesse arco, segundo a teoria, a Angélica, ela seria uma adolescente extremamente problemática, esquizofrênica e viciada em drogas. Meu Deus, que desastre de vida. Essa tava ferrada. E o que que ela faz? Como ela tá passando por essa fase da vida dela extremamente perturbada, ela traz esses bebês de volta à imaginação. Só que, como eles não faria sentido eles serem bebês, ela traz eles crescidos, né? E aí que vem até o nome do desenho. É engraçado que, assim, se a gente for pensar, essa teoria consegue transformar um desenho extremamente fofo, infantil, numa coisa absurdamente pesada. Sim, nossa, eu fiquei horrorizado imaginando as possibilidades disso ser uma inspiração, né? Tem aquela coisa da teoria do Edu que a gente falou, né, que é você pegar os personagens e fazer, né, o contexto entrar ali no meio, mas eu ainda acho que essa é uma teoria que faz mais sentido do que a deles, porque eu não sei você, mas eu sou filho único. Eu não tinha com quem brincar, porque aqui no meu bairro, pra quem não sabe, a gente falou nos outros episódios, todo mundo aqui mora aqui em Curitiba. Aqui no meu bairro, eu moro num bairro que só tem idoso, então, tipo, não tinha criança pra eu brincar, então eu sempre brincava sozinho. Eu brincava de tudo sozinho, gente. Eu, tipo, jogava jogo de tabuleiro sozinho. Era uma infância triste, mas é porque eu não tinha com quem brincar. Eu lembro que eu tive amigos imaginários quando eu era criança e tudo mais, justamente nessa idade, né, da Angélica ali, ela tem ali 6 anos, 7 por aí, e realmente eu não tinha com quem brincar, então eu acabei criando, né, digamos assim, um amigo para brincar comigo. Então eu acho assim que faz sentido, né, uma criança como ela, né, que tem pais extremamente ausentes, que fica sozinha o dia inteiro, criar alguém para brincar com ela. E aí ela pegar ainda esse contexto dos personagens adultos ali que ela convive e criando esses bebês, amigos imaginários, conforme, né, a experiência da realidade dela, porque provavelmente ela viu que a mãe do Tommy estava grávida e acabou perdendo no parto, ela conhecia a mãe do Chuck, que acabou morrendo, ela conhece a mãe do Phil e da Lil, e soube, né, que ela estava grávida e que acabou perdendo. Eu acho que faz muito sentido essa teoria, né? Eu também fui uma criança bem solitária, apesar de não ser filha única. Ainda mais, assim, anos 2000, né? Eu não tinha videogame, então a minha brincadeira era a minha imaginação também. Eu também tive vários amigos imaginários e acho que faz sentido, sim, uma criança solitária ali, né, com pais meio complicados, meio ausentes, ela criar amigos imaginários. Não sei se de forma tão trágica, assim, né, pensando em morte, como uma criança pequena consegue pensar, né, sobre a morte, só acho um pouco bizarra, assim, para ser inspiração original de desenho, bem creepypasta mesmo, ficar pensando que uma criança associou que, morreram, então eu vou criar eles aqui, sabe, tipo, na minha cabeça. Mas acho que, tipo, ela pode ter criado de uma forma inocente também, né? A única parte que realmente eu acho muito, muito, muito mais bizarro ainda é essa parte da adolescência esquizofrênica viciada em droga. Aí eu acho que é muito forçado. Mas pequena realmente, faz. Talvez de uma forma inocente, imaginar as coisas ali como seriam os amiguinhos, né? Pode fazer sentido, sim. É aquela coisa, né? Tipo, eles tinham a teoria original sobre o desenho, e daí veio uma versão deles crescidas, né? Putz, vamos precisar arranjar alguma forma de encaixar isso aqui. Vai ter que encaixar aí pra não perder a teoria com uma creepypasta. É a mesma coisa com a teoria da Pixar, né? Que sempre quando sai um filme novo, né, eles já conseguem encaixar naquela teoria enorme. É tudo de um mesmo universo, né? Essa teoria ela é bem famosa, tanto que chegou na criadora do desenho, na Arlene Klasky, eu acho que se fala assim, e ela já negou publicamente essa teoria, né? Afinal, né, é uma coisa extremamente sinistra, né, para um desenho sobre bebês brincando. Eu acho que muita gente se encaixa, né? Muita gente que foi criança solitária vai conseguir se identificar com ela, então por isso toda essa repercussão. Esses tempos até eu encontrei episódios aleatórios para rever, assim, naquela curiosidade, sabe? Depois de você ficar muito tempo sem ver uma coisa, você vê se ainda é legal ou se você achava legal porque você era criança. E pô, a criadora falar isso que é muito sinistro para um desenho sobre bebês, mas você já viu as conversas dos bebês? É muito bizarro. Sim. O jeito que eles planejam coisas ali para resolver o problema que é tema do episódio
Então não dá pra dizer assim, tipo, tá, que não é esquisito. Ele é um desenho bem profundo, assim. Tanto que eu lembro que tem um episódio, eu não faço a menor ideia de que episódio que seja, que temporada que seja, mas tem um episódio que o Chuck, ele começa a ter uns pesadelos que o Tommy, ele é tipo de costas, assim, ele tá normal, só que quando ele vira, assim, ele tá com uma cara extremamente deformada, assim, daí ele começa a ficar com medo do Tommy de verdade. E eu fiquei tipo, gente, isso não é pra criança. Se eu visse isso quando era criança, eu acho que eu tinha tido um troço. Para questionar o que a criadora considera como sinistro, né? Exatamente. E foi toda essa dualidade e essa exposição muito louca aí que a gente fez sobre os anjinhos imaginários que fez essa teoria ficar em primeiro lugar na nossa lista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu vou deixar todas as fontes de pesquisa que a gente usou para fazer a pauta na descrição. E antes da gente terminar, deixa eu só perguntar para Patrícia, se tem mais alguma teoria aí bacana? Deixa eu falar rapidamente antes de você falar. Tem aquela teoria que o Ash está em coma, né? Se você já assistiu Pokémon, você deve, né, já ter ouvido falar que ele levou um choque lá do Pikachu no primeiro episódio, e ele ficou em coma, e daí tanto que ele vê o Pokémon lá, o Ho-Ho, que só aparece depois, que é uma teoria muito da louca que procurem aí na internet, teoria do Ash em coma, só falo isso. É aquele padrão de teoria que é tudo a cabeça de um personagem. Exatamente. Mas também eu acho que ela é, pra mim, antes de me aprofundar nessas teorias que estão no nosso top 10 aqui, vou confessar que a que eu mais conhecia era essa do Pokémon, né? Uhum. Mas também achava muito, nossa, é a cabeça dele. Não queria, assim, ficar pensando de forma tão trágica no Pokémon. Sobre outras teorias, pesquisando, assim, os temas da pauta, eu encontrei mais duas que eu achei bem curiosas. Uma é do desenho Dexter, onde a teoria fala que todo o laboratório ali, todas as situações que ele passa são fruto da imaginação dele, com os amigos dele apenas brincando de cientista, de rivais ali, como crianças normalmente brincam, né, de lutinha e tudo mais, que tem o cientista, de herói. E tem uma outra teoria ainda do laboratório de Dexter, em que ele teria síndrome de Asperger, não sei se pronuncia assim. E o que seria essa síndrome? É um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de socialização e comunicação de uma pessoa, né? Então, tipo, ele, no caso, não deixaria de ser a imaginação dele, mas seria numa situação um pouquinho mais de uma criança introvertida, né, que não vê ali os vizinhos como amigos, e sim, tipo, ele tem essa dificuldade de interagir e criou que eles seriam inimigos para passar o tempo. E uma outra é sobre os famosos padrinhos mágicos, que para mim também é um dos meus desenhos favoritos. E essa também é um pouquinho pesada, né? Que os padrinhos mágicos seriam uma metáfora para antidepressivos, né? De uma criança que também é meio deixada de lado e tal. Aí você referência, né? No abuso do uso de antidepressivos, né? Tem todas aquelas regras do mundo dos padrinhos mágicos, né? Que você não pode ultrapassar certos limites para continuar tendo ali a alegria deles. Eu acho que essas são outras duas, assim, que não estão na lista. Não são grandes, né, teorias super desenvolvidas, como as que estão no nosso top 10, mas eu achei bem interessantes. Essa dos Padrinhos Mágicos eu conhecia, eu acho ela engraçada, pra falar assim. Eu acho assim, quem fez essa teoria pegou uma metáfora assim que eu acho muito complicado. Se pegar, tipo, os padrinhos mágicos da criança, que desceriam um desenho todo mágico, né? Não, porque essa criança é extremamente depressiva, daí esses antidepressivos aqui fazem ela se sentir bem, eu fico tipo, gente. É gente que vê desastre em tudo. E dá pra ver que o Jimmy ali. É Jimmy, né? Agora eu não lembro. De quem? O time? Time. Ele é uma criança ok, né? Ele só é um pouquinho solitário, talvez. Por isso que os padrinhos mágicos vêm ajudar ele, né? Tipo, mas é mais em questão dos pais, assim, não é uma criança depressiva. Não aparenta, pelo menos.
Ele parece uma criança extremamente normal, né? É, É falado no desenho que ele só ganhou os padrinhos mágicos porque ele tava sofrendo muito com a Vicky, né? Por isso que uma criança ganharia um padrinho. E ele acabou ganhando eles por causa disso. é mais uma bizarrice mesmo do que uma teoria que vale a pena assim se aprofundar. Mas é que é curioso. Bom, acho que desenhos no geral, assim, se você for pesquisar um desenho específico, vai ter uma creepypasta, vai ter uma fanfic bizarra de desenho, porque o pessoal é criativo. Uma teoria extremamente aleatória para explicar Sim. coisas, sempre tem. Então é isso, pessoal, né? Vamos encerrando por aqui. Sigam as redes sociais do podcast aí. Se puder dar aquela divulgada aí pra gente, né? Facebook, Instagram, Twitter. Apoie a gente no Apoia-se com apenas R$5 por mês para você ajudar a expandir o nosso projeto. Para que eu possa, por exemplo, pagar as pessoas o salário para participar aqui. Eu gostaria muito de pagar por participação aqui. Me ajude a pagar os colegas, coitados. E eu também vou deixar as minhas redes sociais e as redes sociais da Patrícia aqui, se você quiser seguir ela. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje Patrícia Perinazzo.